que é a seguinte situação. O que mais me incomoda é a cara de pau. É a cara de pau dos políticos. Eu concordo. Eu em momento nenhum vou dizer, não, ninguém de direita estava envolvido no que aconteceu. Não. O que me incomoda é a cara de pau. E uma cara de pau que ficou ainda mais visível com essa palhaçada agora de um projeto de lei, tem tanta coisa para se fazer, e vem um projeto de lei contra a discriminação de político. Aí, para mim, é o fim dos tempos. Aí, qual era o grande objetivo deles? O grande objetivo era não ser criticado na rua. Por quê? Porque político é vaidoso. Além de muito político não ter vergonha na cara, eles têm vaidade demais. Vaidade é o que eles mais têm. Então, o que eles queriam com esse projeto patético da Dani Cunha, que é a filha do Eduardo Cunha? Uma pessoa que foi presidente da Câmara, que foi preso por lavagem de dinheiro, que foi preso por corrupção. Ela queria o fim, na verdade, dos ataques aos políticos. O que, pra mim, é maravilhoso. A gente, não ataque físico, mas a gente vê um político sendo exposto na rua quando ele faz pouca vergonha, que ele tá lá com a família dele, corrupto, você roubou o povo brasileiro. Ele não quer ouvir verdade? Se ele roubou, se ele realmente desviou o dinheiro que eu pago de imposto, ele tem que escutar. A esposa dele tem que ser constrangida, sim. Tem que passar por essa vergonha, sim. E eles queriam o fim da discriminação contra os políticos. De verdade, não foi aprovado do jeito que eles queriam, porque o Jordi, que é o líder da oposição na Câmara, conseguiu tirar essa pouca vergonha. Mas agora virou ali por questões financeiras, político pode fazer empréstimo, é aquilo, se você deve, se você tem dívida e você é um cidadão honesto, você não pode ter empréstimo no banco. Agora, se você é um político que está sendo processado por corrupção, você pode. É muita cara de pau, gente. Cada dia me assusta mais a cara de pau dos políticos hoje em dia, de alguns políticos. Tiago, essa questão do sistema financeiro, já existe o próprio COAF faz uma limitação. Já existe as pessoas politicamente expostas. Então, qualquer operação financeira de uma financeira, um banco, uma corretora, qualquer operação com qualquer dinheiro de político é obrigado a fazer um relatório para o COAF explicando que aquela pessoa está operando na sua entidade. E o que acontece muitas vezes é que essas pessoas politicamente expostas, elas são travadas pelo compliance dos bancos. E aí elas não conseguem fazer nenhuma movimentação financeira, ela não consegue mudar de agência, ela não consegue fazer um upgrade no seu plano de saúde, não consegue fazer um plano de seguro, porque o compliance bancário prende, mas é uma rigidez do compliance do banco à interpretação do COAF das pessoas politicamente expostas. Isso, nesse ponto, eu concordo, acho que todas as pessoas que estão envolvidas politicamente com algum cargo público, não importa qual seja, elas automaticamente passam a ser expostas pelo compliance, aí elas ficam travadas. Agora, ô Palumbo... Isso é uma vergonha. O que fizeram nessa última semana, eu fiquei extremamente envergonhado. Parecia aqui a Câmara de Vereadores de São Paulo, aqui, que é uma verdadeira panificadora. Vamos fazer um bolo e vai ser comido rapidamente, em 2 dias a gente aprova e dane-se a população. Legislaram em causa própria, uma vergonha. Mandaram em regime de urgência, e o artigo 4º que falava da injúria, aliás com pena mais pesada, estava lá até ser votado em regime de urgência, e depois, graças ao Jordi e todo ao trabalho da oposição, foi retirado. Mas é vergonhoso o que esses políticos fizeram. É vergonhoso, vocês deviam ter vergonha na cara, enquanto o povo aí está sofrendo nas ruas, um monte de projeto que poderia ser votado em regime de urgência, como por exemplo a saidinha de bancos que está parado lá no Senado, que ninguém quer votar em regime de urgência, está parado. Aí, para prestigiar político, familiares de políticos, governadores, ministros, vereadores, prefeitos, aí é rapidinho, coloca um pão lá, no outro dia tá pronto e eles mesmos comem. Não, e urgência do quê? Numa situação como essa, no que tem de urgência? Nada. O fim da discriminação ao político. Porque, pra mim, é o que eu falo, aí a gente vê as penas. Pena prevista de 2 a 4 anos de prisão. Um cidadão que vai lá, que eles queriam isso. Eles queriam, é porque não foi aprovado. É bom a gente deixar claro. Eles queriam que um cidadão que expusesse um político na rua, que falasse, o senhor roubou
o povo. O senhor desviou dinheiro da educação, o senhor desviou dinheiro da saúde. Eles queriam que isso... Porque a gente viu que muito político aí passou papelão com família na rua e eles não estão dispostos a isso porque eles são bem vaidosos. Agora, o político safado corrupto não é preso. O cidadão que se revolta com ele, aí ele tem que ir pra prisão. Isso é uma vergonha o que fizeram. É uma vergonha. Tá fácil vocês resolverem esse problema. Você não quer ser exposto? Não seja político. Tá tudo certo. Não seja uma figura pública. Não seja uma figura pública. Agora, as pessoas têm direito de me criticar, entrar nas minhas redes sociais, me questionar no aeroporto. É só você votar em favor do povo, pensando no povo, que é o destinatário final, que você não vai passar esses esculachos que vocês estão passando. Alguma coisa de errado estão fazendo. É igual muito político aí, muito deputado que faz live, fala, vou votar contra, vou votar contra, vou votar contra. Chega na hora H, não vota sei a favor. Por quê, por causa de emendas, talvez, vai lá e vota a favor. Então vocês têm que ser esculachado mesmo, é a cara de vocês. Sim. É só pra complementar. Thiago. Só um minuto, Júlia, só deixa a Elaine falar e eu passo pra você. A produção tem como acessar, mas foi mais cara de pau ainda a deputada Dani Cunha, que foi quem autora, né, do PL, ela depois foi e gravou um vídeo nas mídias sociais dela, dizendo, olha, estão dizendo que a gente queria incriminar quem falasse mal dos políticos. Não é isso, não foi isso, não é isso que foi que está no texto. Estava no texto. Estava no texto, não foi aprovado. Estava sim, acho que salvo engano, artigo 4º. É artigo 4º e o 6º também foi retirado, né? Foi retirado do texto. No texto integral, você tem ali o artigo 4º, que fala justamente sobre a questão da injúria, e o artigo 6º, que falava, inclusive, se você não concedesse uma vaga de emprego para algum deles. Né? Isso foi tirado também. Esses dois dispositivos foram tirados. Só que aí depois que foi tirado, por conta justamente, e aí sim o PL fez um belíssimo trabalho nesse sentido, alguns votaram favoráveis, mas boa parte não. Você teve ali muito menos voto favorável do PL do que do PT, lamentavelmente, né? E o PSOL votou contra também. Votou com o PL. Isso. Aí ela vai e ainda tem o despautério de gravar um vídeo falando, não, isso não é verdade. Quer dizer, tentando remendar o que ela tinha feito. Não sei nem se a produção consegue acessar esse vídeo, mas vale a pena. Eu achei assim uma... Cara de pau. Onde chega? Olha de peroba, né? Onde chega a cara de pau? Mas é por isso, Júlia, passando até pra você, né, e citando essa situação que o Palumbo disse, porque é o que eu falo, por que o político não pode ser exposto? Por que o político não pode ser criticado? É o que eu falo, o Palumbo falou aqui, o político, ele é uma figura pública, só que antes tudo acontecia e o povo não sabia de nada. Hoje o povo sabe, por causa das redes sociais. Por causa das redes sociais o povo sabe. Por que eu sou uma pessoa que me posiciono. Eu sou atacado adoidado. Eu sou xingado, eu sou ameaçado. Mas aí é o que eu digo, eu escolhi. Pode me atacar, só não pode me agredir. Me agredir fisicamente, vou reagir se for o caso. E também, se for covardia, vou pra justiça. Agora, você ser questionado, você ser criticado pelo que você fala de uma forma pública, você tem que estar preparado para isso, Júlia. Vou usar uma frase do ministro Alexandre de Moraes num voto dele. Quem não quer ser criticado, fica em casa. Né? Então, a gente que está na vida pública, eu sou criticada e elogiada todos os dias, né? E faz parte, a gente está exposto e quando eu acho que ultrapassa o limite da liberdade de expressão, eu aciono judicialmente para defender a minha honra, né? A minha honra como pessoa pública. Então, isso já existe. De fato, ali eu estava lá, Carlos Jordi, o Nicolas, a Bia, a gente conversou com a deputada Dani Cunha, conversamos com o relator, o Cajado, pedimos, inclusive, que eles nos dessem uma semana, eu fiz essa sugestão. Então, vocês nos dão uma semana para a gente poder acompanhar e ler melhor o projeto. Quem sabe a gente pode votar com vocês, porque não faz sentido votar. O meu questionamento maior tem sido não só nessa questão, nesse projeto de lei, tem sido a forma das votações em regime de urgência daquilo que não é urgência. E quando votaram o regime de urgência, a gente não sabia nem o texto. A gente não sabia o texto. Eu votei contra, obviamente. Votei contra no mérito também. Aí, depois, votado o requerimento de urgência, eles subiram o texto.
Então, vale aqui sim destacar, porque muita gente está divulgando nas redes sociais que o projeto foi aprovado com aquele texto inicial, mas não foi. A oposição, liderada pelo Carlos Jordi, conseguiu vitórias, a gente conseguiu retirar esses pontos que vocês citaram ali, que a advogada citou, que o Thiago Asmar citou, e ficou mais a questão ali financeira dos bancos, né, que conversando com alguns colegas ali, sim, algumas familiares que têm empresas, né, acabam sendo atingidas por serem pessoas politicamente expostas. E veja bem, não foi essa lei que definiu, só para o pessoal que está em casa, o que é pessoa politicamente exposta. Isso já existe, é um cadastro, inclusive dá para buscar via portal da transparência, e o que é pessoa politicamente exposta, certo? Mas no texto original, como vocês têm falado, tinha sim essa questão de injuriar, né? Injuriar alguém dando-lhe a dignidade ou decoro somente em razão da condição de pessoa politicamente exposta. Isso foi retirado. E veja bem, como eu falei, se alguém me ofende e eu acho que extrapolou ou está me denegrindo, me difamando, falando alguma mentira sobre a minha pessoa, eu posso recorrer judicialmente, né, contra essa pessoa, acionar judicialmente essa pessoa, né, sendo política ou não. Então, essa parte foi tirado, é bom lembrar, porque muitas pessoas estão divulgando que isso foi aprovado, que essa questão de criticar político, né, foi aprovado, e não faz sentido. Voltando a uma pergunta que o Thiago Asmar tinha falado ali sobre a questão da oposição, das pessoas de direita, conservadores, quando o Lula ali ganhou a eleição, o que acontece? Muita gente ficou falando, o PL fez 99 deputados, o Republicanos fez sei lá quantos deputados, que o Republicanos era a base do governo Bolsonaro, o PP também, que era a base do governo Bolsonaro, fez não sei quantos deputados, nós temos maioria. Só que não é bem assim. Nem todos os deputados do PL se elegeram dizendo que eram de direita conservadora. Eram pessoas, às vezes, já mais antigas, que se elegiam, né, de outras formas, com bases nas emendas parlamentares que eles distribuem para sua base eleitoral. Mas muitos se disseram apoiando o Bolsonaro e apoiados pelo Bolsonaro e que não estão honrando. Alguns que eu sei. Mas o que acontece? Existe uma parcela, Thiago, uma parcela que eles vão apoiar qualquer governo que seja, que eles são governistas, não são de direita nem de esquerda. Eles são governistas. Independente do governo que está no poder, eles vão apoiar. Porque a base eleitoral deles, que eles têm para se eleger, é justamente baseada em prefeitos, vereadores, emendas que eles distribuem para isso. E veja bem, não estou criticando, cada um se faz, né? Cada um se elege de uma maneira. Eu não precisei dessa base para me eleger. Mas o que eu vou falar para um cara que chega e me fala, eu me elejo dessa forma, certo? Então, o que acontece? Se existem pessoas lá hoje que estão votando, que se elegeram pelo 22, eu vou dizer, por exemplo, tá? Que se elegeram pelo 22. Aqui em Santa Catarina, que o pessoal é bem de direita, bolsonarista, tem um cara lá que se elegeu, não está votando 100% como nós da oposição estamos votando. Só que se você analisar a atuação do cara antes, você ia ver que realmente o cara não ia votar com a gente. Então eu acho que cabe uma leitura maior, também inclusive durante esses 4 anos de mandato e da hora da eleição, não pode ir só, por exemplo, vou votar porque o cara tá lá no partido do Bolsonaro, então ele deve ser de direita. Não, analisa o que o cara já fez, como ele já se posicionou sobre aquele assunto. Por exemplo, tem o Palumbo tá no MDB e ele é nosso, ele é de direita. Tu tá entendendo? Então você não pode ir, vou ali olhar. Cabe ao eleitor. Não, mas eu não tô falando só de partido. Júlia, eu não tô falando só de partido, tá? Eu tô falando de alguns que se posicionavam sim a favor do Bolsonaro. O próprio Gayer. O Gayer teve uma treta recente com a Silvier. Verdade. Com a Silvier, lá de Goiás, que realmente era uma pessoa que se dizia apoiar o Bolsonaro, era apoiada pelo Bolsonaro, foi a deputada com mais votos
com mais votos em Goiás e votou a favor do aumento de ministérios. E esse aumento de ministérios, não adianta você me falar, sendo político, que você acredita que esse aumento de ministérios seja porque o Lula quer dar direito às mulheres, quer criar o Ministério das Mulheres. Não! Ele quer ter moeda de troca. Ele quer moeda de troca. Aumentando o número de ministérios, ele pode converter mais votos, porque ele oferece cargos. Então, é isso que eu estou dizendo. Tem gente, sim, concordo com você, mas tem gente que ganhou muito voto de conservador e que não está... Enganando. É isso. Porque estavam apoiando o Bolsonaro porque estavam considerando que ele ia ganhar. Mas agora que nós estamos na oposição e que o negócio é mais difícil, porque daí você é oposição, você não tem acesso a ministérios, você não tem acesso às emendas extras, daí o pessoal não aguenta ficar na oposição. É conivência, então, sim, né? A gente tem que acompanhar a votação dos deputados, caso a caso, porque tem gente que vai votar muito contra, agora eu digo, contra a oposição, a favor do Lula, e tem gente que fala... E usar a imagem do Bolsonaro, tem que fiscalizar o político. Eu tenho 3 anos... Escuta, eu já escutei de gente assim, tem 3 anos pra ele se redimir, lá no 4º ano ele começa a votar escutava contra... isso, escuto isso. Ele começa a votar contra e o pessoal esquece. Tá entendendo? Então, assim, o que funciona hoje? Pressão popular na rede social, cobrando para que esses deputados que estão meio simpatizantes do Lula e se elegeram dizendo que era Bolsonaro, sintam a pressão das pessoas nas redes e ver se toma um jeito, né? Toma um rumo, porque ali não tem. Hoje a gente está numa situação que não pode uma hora você votar de um jeito e outra do outro.